Fala, Gabriel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Beleza? Tá escutando bem Tô aí? escutando. E você, como é que tá aí? Tudo jóia. Tô Tudo aqui na certo? clínica. É, Tudo certo. eu tô em casa aqui para ajudar a patroa a cuidar do garoto aqui, mas vamos começar essa. Esperar um minutinho, esperar um pouquinho mais de dos nossos amigos entrarem e a gente já começa o nosso bate-papo. Beleza? Preparado? Beleza. Beleza, preparado. Hoje é Coisa um boa. bate-papo mais contraído mesmo aí, né? Que a gente, os pacientes aí que tiverem dúvidas. Aí, ó, o Israel entrando aí, nosso jornalista esportivo aqui do MS. Show. Boa noite, Chamado Lobo em Israel. breve aí. Bastante amigo entrando aí já. Já vi uns maratonistas aí já na área, hein? Cezinha, Ó, o presidente entrando. presidente entrou, aí a sua patroa entrou também. Vamos lá, bacana. Bom, pessoal, esse é um projeto que a Biofísio está dando início hoje. A gente fica bastante feliz em ter essa oportunidade de estar levando esse conteúdo para todos os nossos amigos, né? E pacientes. São assuntos que nós julgamos ser relevantes para o nosso público, para a nossa sociedade, de uma maneira geral, especificamente também os nossos atletas. É uma maneira de estreitar laços com as pessoas que já acompanham a Biofísio, apresentar a Biofísio para aquelas pessoas que ainda não conhecem, tirar dúvidas de atletas, treinadores, colegas de trabalho. E também como maneira de orientar uma atividade física mais saudável possível, né? Então, nós acreditamos que temos alguns recursos e algumas condutas que possam ajudar esses atletas a se manterem saudáveis na sua prática de atividade física. E nós vamos iniciar hoje com a corrida, né? Então, se nós analisarmos aí o cenário de uma maneira geral, né, Bruno? A cada ano é um esporte que vem crescendo, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu tive um tempo atrás viajando com a seleção e eu dei uma corridinha por aí e em todo local que você vai encontra alguém correndo, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos as pessoas praticando atividade física, aumentando os seus minutos de intensidade, vamos dizer assim, para se manter saudável, começam a aparecer alguns problemas, né? E entendo como problemas algumas lesões, né? Várias lesões podem acometer os atletas da corrida, e nós temos algumas maneiras de minimizar esses danos. Então, bate-papo com o Bruno hoje. O Bruno tem estudado bastante essa questão das lesões na corrida há bastante tempo já e ele tem propriedade para falar, né? Bruno, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que você explicasse para nós aí quais são as principais lesões que acometem um atleta corredor. Então, Gabriel, legal, cara. E a gente tem estudado algumas coisas aí em relação também a. Agora no mestrado, a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouco mais nessa parte também. E em relação às lesões, né? O Hero entrando aí, né? Um médico do esporte, tudo bacana. O que a gente vai mais ver, pelo menos assim na clínica, acho que são diferentes tipos de lesões, né? Primeiro tem aquelas lesões de iniciante, né? Que a maioria é fratura por estresse ou canelite mesmo, né? O cara começa a aumentar o volume ali e aí começa a sentir, né? Por não estar acostumado, a mecânica, não ter a preparação adequada. Às vezes fazia outro tipo de esporte, né? Tênis, ou fazia só musculação, ou bicicleta, enfim, e começa a correr e começa a sentir aquelas lesões que são as canelites, né? Que acometem aí, que pode chegar até a ter uma fratura por estresse, tal, se a pessoa não cuidar, né? Acho que as intermediárias, pessoas que já estão correndo há um tempo, né? As lesões que a gente mais vê assim na literatura e vê no dia a dia também, eu acredito que seja o joelho, né? Disfunção femoro-patelar, né? Tem bastante, né?
A gente pega bastante questões relacionadas, porque o joelho acaba sendo uma articulação que vai ficar entre o tornozelo e o quadril ali, então vai ter que lidar com bastante mudança, né? Então vai aumentando o volume de treinamento, vai começando a sentir. E aquelas lesões relacionadas também à síndrome da bandeira tibial, que começa ali. Acho que você teve, né? Quando você começou, eu lembro que você tinha alguma coisa posterior. Então, assim, é bem comum quando você já está aumentando o volume, já está querendo correr um pouco mais, 21 quilômetros, né? Então, assim, sempre ligados a isso. Uma coisa que a gente não sabe ainda muito bem, que a gente está estudando no mestrado, porque muita gente sabe de biomecânica, questões relacionadas a treinamento, um monte de coisa, né? E é multifatorial, então a gente não consegue bater o martelo em cima de uma coisa, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue bater o martelo ainda. Agora, né? Que é volume de treinamento, esse aumento, né? Tem lá a carga de treinamento que aumenta, por exemplo, 10% de volume, se você for aumentando, e se aumentar mais que 10%, a chance o risco de lesão aumenta muito, né? E outra coisa relacionada são lesões prévias. Então, se você já teve uma lesão anterior, né? A chance de você ter uma recidiva ou uma lesão em outro lugar é maior. Então, assim, essas duas coisas a gente consegue bater o martelo, e as outras ficam muito na questão um pouco mais de investigar, né? Treinamento, biomecânica, a gente não consegue, e vai ser muito da individualidade, né? Então a gente vai ter que avaliar esse paciente para a gente observar essa individualidade dele. Mas é basicamente isso em relação à lesão, né? Tem uma pergunta do Israel aqui. O Israel está perguntando aí, Bruno, se a pessoa comum se lesiona por falta de, acho que ele quis dizer disciplina, ou um histórico de vida sedentário. Qual é a sua opinião com relação a isso? Então, isso é bacana essa pergunta do Israel, que é uma das coisas que a gente vai estudar no mestrado agora, que a gente vai pegar atletas que treinam, fazem treino de força, musculação, uma preparação e a corrida, e atletas que só correm, não fazem nenhum tipo de treino fora a corrida, né? E ver se eles têm algum déficit, por exemplo, de equilíbrio. A gente vai fazer o teste de equilíbrio e um teste de salto, né? Então, a gente vai fadigar esses atletas. Basicamente isso. Tem mais coisas, mas basicamente a gente vai fadigar esse atleta e ver qual é a diferença dos atletas que treinam e que não treinam, né? Mas a gente já lendo algumas coisas, a gente vê que essa indisciplina, que eu imagino que o Israel está falando, é o cara que só pega e sai correndo. Uhum. Não faz nenhum tipo de avaliação. A gente vê que isso aumenta muito o risco de lesão, né? Por quê? Você não está trabalhando mobilidade, que é importantíssimo, né, na corrida. Você não está preparando, por exemplo, a parte tendínea muscular. Porque uma coisa que eu costumo falar por exemplo, assim, a parte cardiorrespiratória, né, você melhora muito rápido. Em 4, 6 semanas você já consegue correr 5, 10 talvez, nesse um treinamento ali. Só que a parte miotendínea, muscular e tendínea, ela demora mais para se adaptar àquele volume, né? Então é muito comum um atleta se empolgar, começar ali a treinar todos os dias, né, muito forte, vai melhorando, né, a parte, só que aí começa a ter um desconforto no tendão calcâneo, no joelho, aí ele tem que parar porque gerou uma tendinopatia, ou até uma inflamação, né, com maior intensidade. Então, assim, o que a gente observa é que atletas que treinam fora a corrida, né, um treino de musculação bem direcionado, isso é importante, né? Esse dia a gente estava conversando, né, que quando você faz corrida, a musculação tem que ser diferente, né? Porque ela tem que considerar o dia que você treina mais forte ou o dia que você faz um longo. Então, assim, para você conseguir treinar bem, né? É o mais importante. Tem algumas questões, né, Bruno? Eu tive a minha primeira experiência com corrida quando eu morei em São Paulo algum tempo atrás, em 2007, 2008, e eu já comecei certinho, né, com um treinador, fazendo toda a questão de periodização, né? E eu fiquei muito tempo parado e eu retomei agora a corrida há 4 anos, né? Também dentro de uma assessoria de corrida. E ano passado eu fiz a minha primeira maratona, né? Então eu tinha aí aproximadamente 3 anos de corrida já tinha 3 anos de corrida, na verdade, seguidos, né?
O que eu tenho observado é o seguinte, muitas pessoas ainda começam a correr sem nenhuma orientação, né? E aí eu coloco sem nenhuma orientação, sem nenhum professor, nenhum profissional de educação física orientando, também não passaram por avaliação de um médico, ortopedista ou cardiologista, e também não tem a orientação de um profissional de educação física para fazer um treinamento de força específico para a corrida. Obviamente, são treinos diferentes, né? Quando a gente fala em treinamento de força para um atleta corredor, não é o mesmo treino de força para um atleta que tem outros objetivos, por exemplo, os fins estéticos, né? Então, eu falo por experiência própria, a partir do momento que eu passei a ter um acompanhamento de treinamento de força específico para a corrida, a minha corrida melhorou 100%. Né? E eu diminuí bastante a minha questão de dor pós-treinamento, enfim. E eu acho que essa questão, um outro problema é a pressa que o atleta de corrida, hoje o corredor amador, tem de subir volume, né? Então essa pessoa, muitas vezes, ela se matricula numa assessoria e dali 4 meses ele já está inscrito numa meia maratona, e aí ele tem 1 ano de corrida, ele já está treinando para uma maratona, e a gente sabe que isso vai ter problema, né? Pode não ser naquele momento ali, mas uma hora essa conta vai chegar, né? Principalmente quando você associa o volume com a intensidade, igual você falou, num sistema músculo-esquelético que ainda não está totalmente adaptado. E aí vem o problema. Bom, então o Bruno falou das principais lesões que podem acometer. Bruno, então o que você orienta o atleta da corrida? Qual que é o caminho que ele tem que percorrer? Eu quero começar a correr. Né? Quais avaliações ele pode fazer? Qual é a importância para ele ser avaliado por um fisioterapeuta, ou por um médico, ou por um profissional de educação física? E conta para nós aí o que a Biofísio pode oferecer nesse contexto. Então, aqui a gente tem trabalhado há algum tempo, né, de forma multidisciplinar, acho que isso que é o mais bacana, né? Agora com o Renault, que é médico do esporte, né? E a gente agora tem nutricionista, a doutora Caroline, então tem o fisioterapeuta mais voltado para o esporte. Então, assim, e os profissionais de educação física, os professores, né, o Rafael Bittencourt, o Milani, né, sempre estão por aqui, então a gente tem bastante contato. Eu acho que esse trabalho multidisciplinar, assim, normalmente o atleta, ele vai procurar a fisioterapia normalmente quando ele já está com problema, né? É raro o caso do atleta procurar, não, eu estou 100%, eu só vim aqui para ver se eu estou 100% mesmo, né? Diferente, às vezes, de um check-up cardiológico, né, que a pessoa faz uma vez por ano, ou vai começar, normalmente ela faz um check-up cardiológico, né? Mas um check-up fisioterapêutico é muito mais difícil, né, a gente vê. Hoje a gente vê mudando um pouco essa realidade, né? A gente vê algumas pessoas preocupadas realmente em evitar lesões, em começar a querer ter mais qualidade, manter ali sua saúde, né? Mas o que eu considero mais importante o treinador orientar, né? Esse atleta, e se possível, e acho que é muito legal de trabalhar dessa forma, antes do atleta sentir qualquer desconforto, sentir que tem alguma alteração, às vezes, no movimento, procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação, para definir quais são os pontos a serem melhorados, até pelo treinador, né? Não necessariamente ele vai ter que fazer um trabalho de fisioterapia, porque o que a gente pode detectar, né, com a nossa avaliação, aqui na clínica a gente usa o G-Walk, né, que ele vai detectar os movimentos nos planos de movimento, né? A questão do salto, né? Se o atleta está saltando muito, se a pelve está muito assimétrica de um lado para o outro, né? A gente vai verificar essas questões, verificar a parte de mobilidade, que aí é nos testes funcionais, né? É importante você fazer um teste funcional para verificar também se existe algum déficit de mobilidade, e os testes de força, que pode ser os testes isométricos de mão mesmo, né? Os dinamômetros de mão,
E ali a gente consegue identificar várias assimetrias, né? E aí, em cima desses déficits, a gente pode programar algum tipo de trabalho preventivo para melhorar essas questões. Então, por exemplo, falta de mobilidade no quadril. Então, vamos programar exercícios para o quadril. Falta de força, por exemplo, na ativação do glúteo em algum momento da corrida, que vai ser primordial, né? Senão você vai começar a ter sobrecarga do músculo posterior, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, entendendo essa dinâmica do atleta, muita gente, eu estou vendo na internet algumas pessoas que postam, desmerecendo um pouquinho a parte biomecânica. Falando, não, biomecânica não é importante, o importante é outras coisas, né? E a gente sabe que nós, como fisioterapeutas, a gente vê que a biomecânica tem sua contribuição. Ela não é, por exemplo, tudo, né? Nem tudo a gente vai corrigir, nem tudo, né, a gente vai interferir, mas talvez em alguns pontos específicos, né, seja importante a gente fazer uma mudança, né, contribuir com alguma alteração ali para a gente melhorar, né, tanto a parte de desempenho também, como de prevenção de lesões. Eu acho que isso é importante para o atleta não ter lesão, né? E depois que ele tem a lesão, aí a gente vai correr atrás do que pode ter sido, mas aí ele vai perder mais tempo. Então é importante todo atleta, né, procurar, às vezes, fazer uma avaliação mais específica para, se ele quer, se almeja, vamos dizer assim, correr uma maratona. Você que correu aí, você sabe que a preparação nutricional, muscular é diferente, né? Então, um atleta talvez que corre 5, 10 quilômetros, ele não precise, talvez, de uma orientação tão específica, mas um cara que já corre mais, acho que é importante procurar essas orientações aí. Puxando esse gancho aí, Bruno, eu costumo falar uma coisa para os meus pacientes, utilizando a experiência que eu tenho de trabalhar com alto rendimento na Confederação Brasileira de Judô, né? Algumas provas de corrida, principalmente as de longa distância, vamos pegar aí o exemplo de uma maratona, elas são provas que a gente pode considerar provas profissionais, né? Que o seu corpo tem que estar altamente adaptado. E o que eu percebo é que as pessoas querem fazer provas de profissional, né? Agindo como amadores completos, né? E cortando etapas, esquecendo que existe um caminho e deixando de trabalhar a multidisciplinaridade. Né, que eu acho que isso é muito importante, né, que esse atleta ele tem ali o contato com o fisioterapeuta dele, com o treinador de corrida, com o profissional de educação física que vai cuidar de um fortalecimento dele, com um ortopedista, com um cardiologista, se cercar de equipe de profissionais para dar o suporte para ele poder fazer aquela prática de maneira mais segura possível, né? E com relação às avaliações, eu tenho visto também algumas pessoas desmerecendo isso, mas eu acho que a rede social ela virou um terreno meio tenebroso, né? Obviamente, a avaliação, se ela for feita por um profissional que não tem o conhecimento, que não sabe interpretar os dados, dificilmente ela vai ter alguma função, né? Então, acho que o grande segredo é essa interpretação de dados, tanto para você poder ajudar esse atleta ou também não atrapalhar, né? Corrigindo algo que não tem necessidade naquele momento. Bruno, mas vamos lá. Então, a importância da avaliação acho que já ficou bem caracterizado. Esse atleta ele entrou num processo de treinamento, principalmente as meias maratonas, maratona. Existe um outro produto, uma outra conduta que a gente pode utilizar, que são as técnicas de recuperação, ou o famoso recovery. Né? Como que se enquadra, em que momento que esse atleta deve procurar uma estratégia de recovery? A gente vê aí, tem alguns atletas aí que frequentam aqui a clínica, né? Pode falar, a gente vê que dá muita diferença quando o atleta se planeja, né? Para fazer o recovery na época certa, né? Então, ele sabe, por exemplo, que ele vai ter um treino longo no sábado, então ele já programa para fazer uma recuperação para ficar na semana bem, poder, né? E a gente vê que isso, na prática, a gente vê que atletas se lesionam menos, né? Por fazer esse processo de recovery. Vamos dizer assim,
a gente olhando mais na literatura, né? Eu estou lendo alguns trabalhos falando que realmente hoje o que tem mais evidência para recuperação muscular, né? Que a recuperação muscular ali a gente vai trabalhar todos aqueles produtos da fadiga, né? Que vai produzir ali. É a massagem, realmente o trabalho miofacial, né? A massagem e um trabalho de compressão com frio, né? Então você pode usar o game, ou você pode usar, por exemplo, o pessoal usa como que é imersão mesmo, né? Banheiras e tal. Mas o legal, eu acho, de fazer o trabalho de miofacial, né? O trabalho de liberação miofacial associado ao trabalho de compressão com frio, eu acho fundamental nessa fase para dar vamos dizer, um suporte, né, para recuperar tanto a musculatura. E você vê que esses atletas, na prática, eles se comportam melhor nos treinamentos, conseguem, vamos dizer assim, ganhar mais desempenho, né? Então, assim, na literatura já fala, né, essas questões relacionadas a isso, e a gente vê na prática também isso acontecer, né? Então, quando o atleta se planeja, né, não só na corrida, mas em outras coisas, né, a gente vê que esse trabalho ele é fundamental aí. Os atletas também gostam, né? É interessante que a gente ali consegue avaliar, às vezes, só a gente faz uma avaliação prévia, né, na hora que você vai fazer um trabalho de recovery, né? E identificar realmente se é uma questão muscular que exige fazer um trabalho de fisioterapia ou só mesmo aquele trabalho de recovery e já na próxima semana, alguns dias, já podem voltar para o treinamento normal, né? E eu acrescentaria nessas estratégias, Bruno, o que tem uma altíssima evidência de que possa ocorrer um recovery é uma noite de sono de boa qualidade, né? Um bom sono, estratégia de sono, estratégias nutricionais também, se alimentar bem, tudo isso associado com recursos físicos, né? Então, as liberações miofaciais, as criocompressões. Então, tudo isso vai gerar um ambiente propício para esse atleta se recuperar. Então, o grande segredo do treinamento, do sucesso do treinamento, não é só naquele momento que o atleta está fazendo, né? Ele cumpriu aquela etapa, eu fiz lá o meu longo de 34 quilômetros. Mas agora vem um segundo momento que é essa recuperação, né? Você pode fazer uma liberação miofacial, você pode usar um outro recurso como o Game Read que nós temos aí, uma criocompressão, uma imersão, a liberação miofacial e dormir bem e se alimentar com alimentos de boa qualidade aí que o acompanhamento de um nutricionista vai favorecer bastante nesse contexto. Bom, acho que tem alguma pergunta. Bom, o Felipe colocou aí, né? Oferta, demanda e sono, né? Vai daquilo que eu acrescentei. Tem mais alguma consideração com relação a. Bom, tem uma pergunta. O Felipe falou. Pode completar, Bruna, eu já faço a pergunta. O que o Felipe falou acho que oferta e demanda também em relação à carga de treinamento, né? Que no curso lá do Sprada, né? Do Fábio Sprada, falou bastante. A gente tem lido algumas coisas, né? E é importante que, às vezes, a gente só deixa a cargo do profissional de educação física cuidar, né? Mas é importante nós, como fisioterapeutas, também entender um pouco das fases do treino, né? Então, por exemplo, esse atleta, ele está numa fase, igual você falou, de volume alto, porque tem que estar mesmo, está dentro do planejamento, né? Então, ali você sabe que se você tiver um trabalho de prevenção com ele, ou um trabalho de fisioterapia de geral mesmo, você vai saber que você vai ter que cuidar muito mais dessa parte para recuperar ele dos treinos, né? Então é importante a gente entender dentro do planejamento de treino dele qual fase, né, que ele está. Acho que é importante, né, a gente controlar, né? E tem coisas que são realmente subjetivas, igual essa questão de sono. Então ele tem as escalas que a gente utiliza, né, para detectar, tipo assim, se o treinamento foi intenso ou não, né? O atleta vai colocar uma nota. Então a gente tem vários fatores, né? Não é só, por exemplo, assim, só a recuperação muscular, só o recovery que vai, vamos dizer, melhorar o atleta. Mas assim, é uma coisa igual a questão nutricional que você falou. É importante, né, coordenar isso. Então
Então, tem várias questões aí. Qual que é a pergunta? Bruno, nós temos duas perguntas aí. Uma é um nosso amigo perguntando se o maior problema da banda iliotibial está no volume ou na intensidade. Bom, eu acho que os dois, né? Há um tempo atrás, eu postei tá no meu Instagram lá alguma coisa relacionada. Eu não lembro qual que era a resposta, mas existe algumas lesões mais relacionadas a volume e outras mais relacionadas à intensidade de treinamento. Mas a banda elíptica, de uma forma geral, ela é bem relacionada a desequilíbrios, pode ser desequilíbrios musculares, né? Muito relacionados ao quadril, né? Rotação ali do quadril, rotação interna, normalmente do quadril. Pode estar associado a uma cadência baixa, né? Então, o atleta, às vezes, faz uma passada muito larga, então não tem muito esse amortecimento, vamos dizer assim, utiliza a flexão do joelho para fazer a aterrissagem, né? Então pode sobrecarregar. Mas assim, tem que avaliar geral. É difícil a gente bater o martelo, né? Falar que é um problema, é intensidade porque na verdade, multifatorial, né? Isso. E ainda tem os fatores extrínsecos, intrínsecos, né? Tem fatores intrínsecos, extrínsecos, então a questão é multifatorial. Mas eu acho que ficou bem esclarecido. E uma segunda pergunta, Bruno, chegou para nós aqui, a respeito de calçado. Né? Então o Sandro perguntou aí, quanto mais caro o tênis, significa que ele é melhor? Queria que você falasse, acho que vai entrar num terreno meio sombrio aí, mas eu acho que dá para você dar uma elucidada. Eu acho que é até mais simples, né? Acho que a gente vê mais... A coisa complica porque tem muitas marcas, muitas novidades o tempo todo, né? Então, assim... E aí não dá tempo de estudar tudo, né? Assim, já saiu 50 tênis e ainda não estudaram nem o primeiro lá, né? Mas, de uma forma geral, essa pesquisa, acho que o Sandro está citando aí, tem uma pesquisa, acho que da Inglaterra, que fala exatamente isso, que os tênis mais caros eram, vamos dizer assim, os que tinham mais risco de lesão, que causavam mais lesões, né? E os mais baratos. E hoje a gente entende essa dinâmica, né? De não necessariamente um tênis caro vai proporcionar, vamos dizer assim, uma melhor performance, um benefício maior no risco de lesões, né? O que tem em relação a isso, que eu acho que o pessoal confunde às vezes, que fala muito na literatura sobre conforto, né? Mas esse conforto ele é relativo, né? É subjetivo, conforto para quê? Para desempenho, um conforto para passear, eu só colocar no pé, porque não adianta nada, esse tênis está confortável, mas você nem correu com ele, você só, né? Não testou ele da melhor forma. Então, assim, umas coisas que a gente considera importante na literatura também é a individualidade biológica, né? Então, por exemplo, se um cara tem tá mais pesado para correr, talvez um tênis com mais amortecimento vai ser bom para ele. Talvez diminui o desempenho, mas para ele vai ser bom. E um cara que está, vamos dizer assim, com 60 quilos, 50 quilos, corre muito bem, com pace baixo, ele tem que ter um tênis com mais desempenho. Então, ele vai poder correr com um tênis um pouco mais agressivo. Então, assim, é muito individualidade biológica, entra muito. Eu acho também a questão relacionada à experiência prévia, né? Então, por exemplo, é muito comum, você também atende bastante corredor, né, Gabriel? Ver o cara, eles compram um tênis e já vai usar para a prova, né? E ele nem se adaptou muito. E às vezes dá zebra, né? Isso é um perigo, às vezes, né? É um perigo. Então, assim, a gente tem que ter experiência com aquele tênis, testar ele bem, ver se foi legal e aí utilizar. Mas eu acho que, assim, levando em consideração isso, é muito mais o gosto também, o estilo, né, que a pessoa gosta, tem muito essa relação. Né? Eu acho que cada marca tem uma característica, né? Algumas têm um toolbox mais largo, outras mais estreito. O tênis com um salto, não propriamente dito o drop mais alto, outros com perfil mais baixo. Então, a resposta aí, na minha opinião, é não, absolutamente não. O valor do tênis não quer dizer que ele vai ser melhor ou pior, né? Mas a adaptação do atleta àquele modelo é o que vai dizer o quão bom ele é. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para o Bruno correr, né? Uma coisa interessante que o pessoal tava... Esse tênis, o Vaporfly aí, 4%, né? Que saiu e tal.
E muita gente comprou, né, para correr, e você vê que a biomecânica muda bastante, né, quando os atletas utilizam. Você vê que a biomecânica fica bem ruim com pronação Eles excessiva e pronam tal. excessivamente. Ele é um tênis menos Porque, estruturado, porque, né? porque a mecânica do tênis é feita por um cara que é absurdamente fora do normal em relação a desempenho, né? Talvez um cara que tem mais pesado, né? Não está tão em forma, não tem um pace naquele patamar, não seja interessante. Seja interessante um tênis com menos desempenho, mas mais apropriado para ele ali, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, Bruno. O Iago quer saber se as sobrecargas fora do período de treinamento podem influenciar na lesão ou na recuperação. Então, por exemplo, trabalhar muito tempo em pé. Então, a pessoa fica lá 8, 9 horas, 10 horas do dia em pé. Se essa demanda dela de ficar muito tempo em pé prejudica a sua recuperação e pode levar a uma lesão, algum tipo de lesão. Eu acho assim, é muito comum a gente ver, às vezes as pessoas começam a correr, aí começa a aparecer às vezes uma fascite plantar, uma dor no calcanhar, uma dor no joelho, né? Eu acho que assim, a corrida é um grande potencializador de lesões nesse sentido quando você já tem um desequilíbrio. Então, por exemplo, você tem já um desequilíbrio ali. Só que você não corre, você é sedentário, você só trabalha, então você fica em pé algum tempo. E talvez essa demanda não seja suficiente para gerar uma sobrecarga. Mas aí você pega essas disfunções que já estão ali. Aí você coloca volume e intensidade, que é um treino de corrida que exige, né? Tem ali um volume e intensidade, uma sobrecarga maior. Aí começa a aparecer. Mas aí o grande problema, não é a corrida o problema já existia, né? Já existe a disfunção naquele corpo, interagindo com aquele corpo com outros fatores também. Então, assim, eu acho que se já tem a disfunção e ela trabalha muito tempo em pé, tem uma demanda ali e ainda corre, pode contribuir sim, né? Mas eu acho que a corrida, ela desencadeia muito mais isso pelo volume e intensidade que ela impõe, né? Não sei se eu fui claro, mas ela contribui, mas eu acho que a corrida contribui mais, vamos dizer assim. O dia a dia do trabalho contribui a 20%, a corrida contribui 80%. Mais ou menos para exemplificar, né? Não ali. necessariamente esse percentual, mas para exemplificar. Sim, Nós temos duas perguntas aí, Bruno, eu acho que uma complementa a outra. A Mariana quer saber se é interessante fazer uma avaliação de pisada antes de comprar um tênis. E aí veio uma outra pergunta do Sandro a respeito das palmilhas. No que as palmilhas podem contribuir para o corredor? Acho que uma pergunta pode complementar a outra, você pode responder aí. Então, é interessante, assim, desde dezembro agora eu estou fazendo as avaliações, né, de marcha pisada para palmilhas, né? E o que a gente estuda, eu acho que mudou muito esse conceito de palmilha. A gente tinha muito essa questão estática da palmilha, que você faz o teste na barra, né? Então, hoje a gente considera uma coisa muito mais dinâmica, né? A questão das palmilhas e até da avaliação da pisada que a Mariana perguntou, né? Eu gosto de avaliar, por exemplo, alguém que tem alguma alteração na marcha ou alguma disfunção. A gente primeiro avalia a marcha descalço, né? Então, você vai observar as fases fisiológicas da marcha. Então, a entrada com o calcanhar, se faz supinação na entrada, se prona e se na fase final da impulsão, né, na hora que está tirando os dedos ali, faz a ressupinação, né, ou neutro. Então, assim, se tem alguma alteração naquela fase ali, por exemplo, ela tem uma pronação excessiva, ela entra em pronação, fica até a fase da impulsão. Vamos dizer assim, que tem uma alteração fisiológica ali. Isso, com certeza, vai causar um desequilíbrio muscular. Ela vai ter que adaptar, né? Não necessariamente isso gera uma dor ou uma disfunção, mas cria ali uma sobrecarga. Então, assim, é importante a gente observar essas questões. Então, por exemplo, se eu identifico essa alteração, a pessoa prona muito tempo, né? O tempo todo, até a fase da impulsão. Tem alguns tênis, por exemplo, que favorecem essa pronação.
né? Então, um tênis que não apoia, né, a respiração ou não tem uma estrutura para supinar novamente, eu não vou indicar. Então, por isso que é importante a gente avaliar a questão da marcha, eu acho que a gente indicar o tênis. Porque tem tênis, por exemplo, que muito estruturados que não permite a pessoa pronar também. E a pessoa já tem uma pisada supinada, então ela vai ficar o tempo todo supinada. Então isso vai gerar uma série de desequilíbrios em relação a joelho, quadril, tornozelo, né? E a palmilha não é para todo mundo. Não é uma coisa assim, você tem essa alteração no pé, eu vou colocar uma palmilha em você. A palmilha ela é um suporte quando a gente já zerou, por exemplo, a parte muscular. Antes de eu indicar uma palmilha, a palmilha, vamos dizer assim, é um coadjuvante, né? Eu preciso trabalhar a mobilidade daquele tornozelo, porque, por exemplo, ela não está conseguindo fazer uma impulsão correta porque não tem dorsiflexão no tornozelo. Então não adianta nada eu colocar a palmilha, porque ela vai continuar com aquela dorsiflexão no tornozelo alterada. Então é importante, por exemplo, trabalhar esses déficits de mobilidade, de controle, e se for o caso, depois desse trabalho de equipe, ou ao mesmo tempo, a gente pode indicar uma palmilha. Mas a palmilha não faz milagre, ela não vai, vamos dizer assim, consertar, né, todas essas questões. Ótimo, aí. Muito bom. Bruno, nós temos mais algumas perguntas aqui. Uma muito interessante da Cristiana, a Cris perguntou aí, se há lesões específicas em atletas femininas, né? Eu acho que tem toda a questão hormonal, a questão de articular das mulheres. Então, fala um pouco para nós aí como que é feito esse processo de investigação das lesões em atletas femininas. A gente sabe que tem artigos que realmente utilizam essa diferença de homem e mulher, né? Principalmente pela questão do quadril, né? A morfologia, né, da mulher é diferente. Ela tem um quadril mais largo pela questão da gestação, né? Toda uma questão, principalmente na fase pós-gestacional, né? Que tem essa alteração hormonal, então você tem uma frouxidão ligamentar maior, né? Então é muito comum na mulher ter algumas, por exemplo, o valgo do joelho aumentado, de forma fisiológica mesmo. Não necessariamente isso é uma disfunção que a gente precisa corrigir, né? Mas esse aumento do valgo, ele de certa forma, ele aumenta o risco, né? De algumas lesões, né? A gente sabe que o valgo dinâmico ou o ângulo Q ali, o Felipe está colocando alguma pergunta. Ele perguntou aí... Depois Mas, assim, existe essa diferenciação. O que eu considero mais importante em relação às mulheres é você observar muito essa questão do quadril mesmo, do valgo dinâmico do quadril, a pronação também do pé. A gente vê que em mulheres ela é muito maior, né? Então, às vezes, ela não consegue fazer um suporte. Então, você passar um trabalho preventivo de estabilidade no tornozelo, né? Acho que essas grandes diferenças. Em relação à parte hormonal, eu não estou lembrando agora, mas eu sei que tem estudos, talvez o Felipe aí até saiba, né? Relacionados a tendinopatias em mulheres. Existe alguma questão hormonal relacionada ao tendão, de aumento, né, de questões relacionadas às lesões tendíneas. Toda lesão durante as minhas avaliações, principalmente em atletas mulheres que chegam com as lesões por sobrecarga, eu gosto de avaliar a questão hormonal, né? Se ela está acompanhando, se tem algum déficit hormonal, principalmente naquelas atletas que apresentam fratura por estresse, né? Ou até mesmo as tendinopatias. Então, os estudos demonstram que pode haver algum distúrbio hormonal, principalmente se essa mulher, essa atleta começar a ter lesão de sobrecarga, as lesões por overuse de maneira recorrente. Então tem que dar uma observada também nessa questão hormonal, né? O Felipe fez uma outra pergunta com relação a lesões prévias. Se, na nossa opinião, é necessário parar, retirar o atleta da corrida
para tratar essa lesão pré-existente ou toca o barco, segue a vida e deixa ele correr e vai tratando aquela lesão antiga com o atleta na prática de atividade física mesmo? Então, em relação a lesões prévias, a gente sabe que é um fator de risco, né, para novas lesões, né? E acho que essa pergunta é uma pergunta muito complicada quando a gente não tem parâmetros, né? Uhum. Mas aqui na clínica, por exemplo, né, a gente utiliza as avaliações funcionais. Eu acho um parâmetro excelente para identificar algumas questões de desequilíbrio, né, em relação a isso. Mas eu acho que ele falou em relação a parar, né, de correr ou não Parar de treinar, né? correr. Pelo que eu entendi, é parar de correr. Eu acho assim, se você identificar que o volume de treinamento ou que o movimento da corrida ele pode contribuir, por exemplo, para a piora do quadro ou para o atraso da recuperação daquele atleta, eu acho importante você pedir para ele parar de fazer o treinamento de corrida. Mas você pode pedir para ele manter o trabalho de força, você pode pedir para ele fazer os treinamentos cruzados, que seria um deep running, uma bicicleta, algo que não vá gerar um mecanismo de lesão se você identificou que é a corrida que tá levando aquilo, né? Mas o que a gente considera importante é esse atleta não parar de treinar. Algum tipo de treinamento ele vai ter que fazer. Nem que se for com uma intensidade, um volume muito menor, mas manter a parte muscular ali, que a gente sabe que a recuperação é muito mais rápida, né? E mantém ali a força para... Aí a gente vai fazendo o que a gente chama de exposição gradual, que é gradualmente a gente vai retomando ele a corrida. Mas acho que depende muito do tipo de lesão, né? Do tipo, acho que é muito individual, né, do atleta. Isso. Eu acho que esse é um grande diferencial do fisioterapeuta esportivo, é saber a dose de cada ação, né? Dificilmente a gente vai tirar do atleta totalmente da prática de atividade física dele, ou da corrida, ou seja lá do que for. E a gente sabe que ele ficar totalmente fora, não fazer nada, nem um fortalecimento, ou nem adaptar aquela atividade é mais prejudicial para ele, né? Então nós temos uma outra pergunta aí, o colega tem uma lesão de menisco, corno posterior, ele quer saber se existe a possibilidade de se recuperar apenas com fortalecimento, diminuição do volume, físio, sem cirurgia. Essa você responde. Acho pelos trabalhos de acompanhamento que a gente viu ali de algumas lesões de menisco, né? Acho que falava de 10 anos. Não sei se você lembra desse trabalho, Gabriel. Uhum. Mostrando quem operou e quem não operou. Parecia que a fisioterapia tinha um leve, vamos dizer, vantagem em relação a isso, né? Mas eu acho que muito depende da lesão do menisco. Mas se for uma lesão que a pessoa tem um desconforto e está ali, talvez... Mas, assim, eu, por exemplo, tenho uma lesão de menisco antiga e com trabalho de fortalecimento, com trabalho de fisioterapia que eu fiz. Então, assim, eu sempre me mantendo ativo ali. A gente vai fazer todas, né, as fases de reabilitação. Eu não precisei operar, né? Então, assim, eu acho que hoje a balança, se for uma lesão de menisco que não tem uma grande limitação, vamos dizer assim, de movimento, se o atleta não tem uma grande limitação, acho que a chance de recuperação de um tratamento conservador ela é muito grande, né? Então, acho que vale a pena tentar o conservador antes de fazer qualquer procedimento. E se precisar fazer, a pessoa já está preparada para recuperar mais rápido, né? Então, acho que ele não vai perder tempo, né? Tem uma outra pergunta de um outro colega a respeito da fascite plantar. Então, ele quer saber se existe cura para a fascite plantar. E aí, Brunão? A fascite plantar, eu falo que ela é bem democrática, né? Ela é tanto paciente sedentário como atleta de elite aí, né? Ela transita entre todas as áreas. E transita bem, né? Transita bem. A fascite, assim, se você identificar o fator de risco dela, por que está gerando aquela sobrecarga naquele tecido, né?
E tem as questões também relacionadas à parte inflamatória, que aumentam, né, a parte inflamatória também dos tecidos, a chance é muito grande, né? Às vezes ela é um pouco, vamos dizer assim, rebelde, né? Às vezes a gente às vezes não consegue bater o martelo em relação ao tempo, né? 6 a 8 semanas, às vezes uma fascite 3 meses, né? Às vezes o atleta não evolui tão rápido como a gente gostaria, né? Depende muito dessa questão da individualidade, né? Da biológica dele, né? Mas eu, pelo menos, já atendi alguns pacientes, né? Que a gente teve bons resultados com um tratamento conservador, né? De fascite plantar. Eu tenho uma casuística bem grande de fascite plantar e dificilmente a gente não consegue uma cura, vamos dizer assim, né? Acho que esses pacientes melhoram. Obviamente, quanto mais cedo iniciar o tratamento é mais fácil, né? O que eu vejo um problema da fascite plantar, as pessoas demoram a perceber que ela está com uma fascite plantar, né? Então, por exemplo, uma pergunta aí, eu passo muito tempo em pé e tal, a pessoa, não, tá com uma dorzinha aqui no pé, é normal, porque eu fiquei muito tempo em pé. Mulher, né, que usa um calçado muitas vezes desconfortável, não, é por causa do calçado, tá doendo, mas já melhora. E quando ela vai perceber e diagnosticar aquela fascite plantar, ela já está num quadro mais avançado que acaba dificultando um pouquinho o tratamento, mas ela é totalmente tratamento conservador, o paciente fica bem, o atleta volta a correr sem nenhum problema, tranquilamente. Tem jeito, né? Tem tratamento, tem que ir atrás, né? É. De ver, identificar qual que é o fator, né, que pode estar desencadeando aí essa fascite, né? Um momento muito a respeito dessas lesões aí, a fascite ela pode entrar nesse contexto das lesões por sobrecarga, são as mudanças de volume ou de intensidade, né? Então, toda vez que o atleta faz uma mudança, aumenta um volume, aumenta uma intensidade, ela pode aparecer nesse momento aí, né? Então, muitas vezes, só equalizando essas questões já dá uma boa melhorada. Bom, Bruno, tem mais alguma consideração? Bom, nós falamos de avaliação, né, todo o processo que esse atleta pode passar. Uma vez que você identifica esses dados por meio da avaliação, né, nós temos alguns programas aí na clínica que podem ajudar esses atletas, né, que é o nosso programa do Wellness. Então, como que você consegue encaixar, como que a gente pode encaixar, Bruno, os achados dessa avaliação dentro de um trabalho multidisciplinar? Como que a gente pode usar o wellness e trabalhar junto com o profissional de educação física, com o treinador da corrida ou com algum personal, enfim. Então, pelo esse trabalho multidisciplinar que a gente estava falando, né, eu considero assim, quando a gente identifica os fatores, fica muito mais fácil a gente comunicar e trabalhar, né, com esse atleta e de forma multidisciplinar, porque você tem os dados ali na mão, né. Então, assim, em muitos casos, por exemplo, o atleta fala, será que eu preciso mudar minha pisada? Será que eu preciso melhorar minha cadência? Será que eu preciso mudar meu tênis, né? E, às vezes, a resposta para isso é muito mais fácil, né? A gente, às vezes, só vai ter uma alteração de cronograma de treinamento. Então, por exemplo, eu vou focar mais em exercícios que trabalham um pouco mais de pliometria para melhorar a questão de resposta, né? Ciclo, alongamento e recrutamento, para favorecer a questão dos tendões, né? Então, eu vou trabalhar uma aterrissagem. Então, talvez eu trabalhe com salto e faça uma aterrissagem utilizando os mecanismos, né? De tornozelo, joelho, quadril. Enfim, eu acho que é importante essa avaliação para identificar isso. E a nossa comunicação com os treinadores, né? Pelo menos eu tenho, você tem também bastante, a gente tem bastante uma comunicação aberta, né? Com o pessoal. Então, eles entendem esse trabalho dentro da fisioterapia esportiva, né? Que é diferente, às vezes, só do trabalho de recuperação, né? Então, assim, em alguns casos a gente vai ter que fazer uma alteração, por exemplo,
realmente da cadência. Ó, esse atleta tem uma cadência alta e isso está contribuindo para essa fratura de estresse que ele está tendo aqui, para essa lesão que está sobrecarregando. E a gente vai fazer isso de forma tranquila, gradativa. Então, vai passar alguns trabalhos de exercícios específicos para ele, né, para fortalecer e mobilizar o que for. E junto com o treinador de corrida, a gente vai fazer a questão relacionada a essa alteração de técnica, né? Então lá o treinador vai abaixar o volume e vai focar um pouco muito mais na técnica do que somente na questão de planilha de treinamento, né? Então a gente pode trabalhar, acho que dessa forma, né, para ficar equalizado, né? Cada um, vamos dizer assim, trabalhando nessa parte. E esse trabalho do wellness, você falou, eu acho fundamental. Independente, às vezes, os atletas, pelo menos eu tenho alguns pacientes que fazem um trabalho, por exemplo, de personal, de força, de hipertrofia, né? Preparação, faz o trabalho de wellness com prevenção, né? Trabalhando em cima do que a gente identificou na avaliação. Então, assim, dá para a gente conciliar, né? Acaba sendo um trabalho complementar. Bom, Bruno, eu acho que nós sanamos várias dúvidas. Tem alguma consideração a fazer, Bruno? Suas considerações finais aí, algum conselho para os nossos atletas corredores, meio maratonistas, maratonistas, o pessoal que gosta mais da velocidade? Meu conselho aí não, igual você falou, não demorar para procurar, às vezes, uma orientação, né? Se está sentindo algum desconforto, alguma coisa. E, se possível, né? É importante, se você almeja querer aumentar suas provas, melhorar seu desempenho, procurar um fisioterapeuta com o intuito de prevenir, né? Eu acho que acaba sendo um bom negócio no sentido de você não vai ter que parar de treinar, você vai ter um acompanhamento mais de perto, né? Porque às vezes é só uma avaliação, não é um trabalho de fisioterapia muito longo, né? Uma avaliação a cada, por exemplo, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, já vai fazer uma diferença muito grande ali. Mas é isso, Gabriel. Eu queria agradecer aí, você está moderando, né? A gente combinou essa live para ficar nesse formato aí e chamar o pessoal também, né, para as lives que a gente vai fazer semanalmente, né? Se o pessoal está gostando, tira um print, fala que assistiu, fala que curtiu aí, para a gente ter um feedback também, né? Se foi legal, o que a gente pode melhorar, né? E exatamente. Quinta-feira, Juliano vai falar sobre tênis, né? Lesões no tênis, cotovelo de tenista. Ele vai falar cotovelo de tenista e vou falar quem é tenista aí, pode, se tiver uma dor no joelho, uma coisa, já fica na live aí para perguntar também que ele vai falar. Nós vamos apertar, falar só de cotovelo, mas também de cotovelo. Nós vamos apertar o Dr. Juliano aí, né? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer. A Biofísio está aberta a todos vocês. Eu acho que essa foi uma primeira experiência. Tem vários amigos aí, vários pacientes acompanhando. A equipe toda da Biofísio está aí para ajudar a todos, né, com a nossa expertise, com a nossa experiência, com os nossos anos de trabalho. E contem conosco. Eu acho que esse é mais um momento para a gente estreitar laços e tirar algumas dúvidas que em alguns momentos parecem simples, mas são importantes, né? Então, obrigado a todos aqueles que estiveram conosco aí, acho que 54 minutos agora, né? Acho que foi bastante proveitoso. E quinta-feira nós estaremos de volta aí com o Dr. Juliano. Obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite aí. Até mais.